Então, meus irmãos, e aí continuando o assunto, aí dentro dessa narrativa desse terceiro período, que nós chamamos de período pré-exílico, né? Depois nós vamos contar a história dentro desses 4 períodos que eu estou falando para vocês nesse espaço de 1000 anos. Vai dar tempo a gente fazer isso até a última aula, até porque tem mais ainda aula até o final de semana. Então nós temos essa narrativa dentro do primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis e também segundo livro das crônicas, cobre esse período aí, que vai de 931 até o ano 605, quando Babilônia toma o poder do reino de Judá, que é o último reino a ser tomado pelos impérios vizinhos. No caso, a Síria toma reino Israel, reino do norte, e Babilônia toma justamente Judá, esse reino do sul. E esse quarto período do tempo, né, dentro desses 4 períodos, o último período, que é chamado de período exílico, ali onde o povo está dentro do exílio babilônico, e também o período pós-exílico, ou seja, do ano 605, deixa eu explicar por que o ano 605, para você entender melhor. Embora a destruição de Judá seja no ano 586. É exatamente por quê? Porque no ano 605 existe a primeira investida de Nabucodonosor sobre o reino de Israel. No caso, eu estou falando de Judá. Quando eu falo reino de Israel, me refiro ao patriarca Israel. Porém, aqui na divisão chama-se Judá. No ano 605. Só que ele só vai levar os príncipes de Judá. Entre eles, você já conhece a história. Isso é no ano 605. Tem a segunda invasão de Babilônia, que é no ano 597, onde ele leva parte da classe sacerdotal e outros de Israel importantes dentro de Israel, de Judá. E a última investida, que é no ano 586, quando ele destrói tudo, destrói também o templo de Jerusalém, leva os utensílios do templo e faz a festa dentro do paganismo babilônico, né? E você conhece bem a história. Esse período aí, exílico e pós-exílico, vai justamente narrar esse período, que é chamado de cativeiro e também restauração judaica, ou seja, exílico e pós-exílico. Nós vamos tratar esse período de cativeiro e também restauração judaica, que é do povo judeu. Ou seja, vai ser justamente esse período aí de aproximadamente 70 anos, desse período de cativeiro. E depois nós temos o período pós-cativeiro, que vai do ano 537, ali 536 a.C., porque você pega 605, 70 anos em Babilônia, vai terminar no ano 536. Então, ali no ano 536 a.C., passados os 70 anos de cativeiro babilônico, por um decreto de Ciro, todo mundo conhece a história de Ciro, rei da Pérsia, porque Isaías fala bem sobre ele, numa profecia, parece-me, se não me falha a memória, no capítulo 44, a entrar pelo 45, e Ciro, quando chega ou quando nasce, né, Isaías fala 150 anos ou 160 anos antes do seu nascimento, quando ele vem, ele lê esse assunto e vai justamente libertar Israel do cativeiro ao qual pertencia no período da Babilônia e agora está sob o domínio do Império Persa. Então, os persas vão fazer isso, vão tomar a Babilônia e Ciro vai libertar esse povo. Que essa libertação dura aí do ano, melhor dizendo, começa no ano 536 e segue a história. Porém, a história de Israel dentro do Antigo Testamento, que nós temos que terminar nesse período aqui, e tentar fechar com Israel no Novo Testamento e até os dias de hoje. Dá tempo de fazer isso, é claro, nos últimos 2 vídeos, um fechando e o outro falando sobre o Novo Israel. E aí você vai ver que vai durar de 537 ou 536 ali, até o período 400, que é chamado de silêncio profético. A partir dali, não é um período assim, em que nós podemos dizer que é silêncio de Deus, mas um silêncio profético. Não houve profecia nesse período aí, até a chegada do Messias. A narrativa desse período aí é justamente narrada por Esdras, Neemias, dentro do livro de Esdras, e livro de Neemias, e também o livro de Esther. Acredito que o autor desses 3 livros seja o próprio Esdras, tá certo? Considerando que na obra literária do Antigo Testamento, e eu gostaria que vocês entendessem isso, né, também, que é importante dentro do quadro, nosso quadro de estudo, que esse período aí justamente narra essa divisão desses livros. Quando vocês forem estudar a história de Israel, a formação do Antigo Testamento, tudo isso, e é uma recordação aqui do básico de teologia, procurem sempre colocar também essa história dentro da formação do cânon judaico, que vai ajudar muito a vocês entenderem melhor isso. Ou seja, classificando ali os profetas anteriores, já que nós estamos falando da história de Israel dentro desse período histórico, né, que vai aí de 1000 anos, abrange tanto o período dos profetas, que são os 17 livros, dos 12 profetas menores, dos 5 profetas, 4 profetas maiores, porém 5 livros, são 4 maiores, mais 5 livros, vocês lembram isso do módulo azul. E temos também esse período aí narrado dentro dos outros
12 profetas menores, totalizando ali 17 livros, porém 16 escritores por conta de Jeremias, que escreve 2, né? O seu livro e também o livro de Lamentações, que na literatura poética, ou poética não, judaica, na verdade, nem está inserido dentro do contexto dos profetas maiores. Lamentações, não está. Ele se encaixa ali dentro do conjunto de livros chamado Agiógrafos, que quer dizer os escritos sagrados do Antigo Testamento. E ele faz parte do conjunto do Megilot, ou seja, dos 5 rolos que são os rolos lidos dentro das festas judaicas, ali junto com Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, né? E pegando esse contexto aí que nós acabamos de falar, considere que de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, faz parte do conjunto dos profetas anteriores. Mas tudo isso é o período abrangente dos 1000 anos. E os profetas posteriores no cano judaico, já que estamos falando dele aqui, só para você entender, vai de Isaías, Jeremias, Ezequiel e o conjunto dos 12 profetas menores. Então é importante lembrar disso. E essa parte histórica dele é formada por Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas, aqui forma essa parte aí. Então é importante, meus irmãos, atentar para isso. E todos esses acontecimentos que vai justamente acontecer dentro desse período aí da história de Israel. Só para a gente entender esse espaço e esse período de 1000 anos, deixa eu dar uma fala aqui para vocês justamente sobre esse quadro explicativo da divisão do reino. Por que eu falei dos livros agora há pouco dentro da formação do cânon judaico do Antigo Testamento? Porque na nossa divisão é claro que tem 1º e 2º Samuel. Na formação do cânon judaico do Antigo Testamento dos judeus, não tem 1º e 2º Samuel, é só Samuel. Porém, a quantidade de capítulos é a mesma. 1º e 2º de Reis na nossa, né? Também na deles não tem essa divisão, mas a quantidade de capítulos e versículos é a mesma, é só uma questão de divisão. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre esse quadro explicativo do reino dividido, já que a história que estamos falando agora pega aí justamente desse período da entrada da Palestina até a divisão do reino e a história de Israel. Então você, dividindo as duas partes, as duas partes da divisão, você vai ter a parte norte, que é Israel, né? Nome moderno, dentro a partir dessa divisão, chamou-se Reino do Norte, que é chamada parte norte. O Reino do Norte, Israel. E aí você tem capital, a primeira capital desse reino, e agora entra diretamente dentro da história. A primeira capital dentro do Reino do Norte foi Siquém, a segunda capital da história foi Penuel, a terceira foi Tisa e encerra com Samaria, que é justamente a cidade, a capital do Reino do Norte de Israel, que é tomada por Salmanasé ali no ano 723, 722 a.C. Então, recapitulando aqui, o Reino do Norte, depois da divisão, quando dividiu Norte e Sul, né, você vai ter aí justamente esse reino com primeira capital Siquém, segunda capital Penuel, terceira capital Tisa e quarta capital Samaria. Coisa que quase ninguém comenta, principalmente nos estudos, dentro das pregações. É bom falar que quando esse reino foi dividido, Israel, por exemplo, teve essas 4 capitais. Primeiro rei da história, após a divisão do reino, né, foi justamente o rei Jeroboão, esse rei dentro do reino de Israel do Norte. Vai reinar do ano 930 até o ano 910 a.C. E a quantidade de dinastias existentes dentro desse reino foram 9 dinastias, ou seja, não seguiu o padrão do reino do sul, que é Judá, que teve uma só dinastia, ou seja, todos partiriam ali da ordem de Davi. Agora é bom lembrar que a promessa estava sobre Judá. Após essa divisão, aliás, essa promessa é antes da divisão e já tinha essa promessa de que o Messias viria de Judá. Então, quando divide aí, não tinha como Judá ter mais de uma dinastia se todos viriam de Davi. Então, se Davi foi o rei que deu origem a esse reino dividido, que é Judá, a partir de Roboão, que era filho de Salomão, ou seja, do seu neto, não teria como os outros que iam governar sobre esse reino vir de outra dinastia. Tinha que todos ser da descendência de Davi e, consequentemente, de Salomão, depois de Roboão. Então, observando bem isso aí, nós vamos ter justamente esse número de reis no Reino do Norte. Foram 19, e o período aproximadamente de existência desse reino vai de 931 até o ano 722, ou seja, 209. Como eu disse anterior, entre 210 ali anos no máximo, tá bom? Vai durar aí 210 anos de história. Conquistado, como eu falei, pelo rei da Assíria, isso no ano 722, e o último rei da história desse reino foi justamente o rei Oséias, que vai do ano 731 até o ano 722. E aí, observando essa outra parte da história, você precisa, né, observar o reino do sul, que era Judá, e era nome moderno chamado de Reino do Sul.
a capital principal sempre foi e nunca foi alterada, Jerusalém, né? Começou ali com Roboão no ano 931 e ele vai reinar de 931 até o ano 913 a.C., ou seja, ele vai reinar bem, mais ou menos ali uns 22 anos, né, mais ou menos da história. O outro reino, Roboão, já reinou 20 anos a menos. E aí a dinastia teve uma só dinastia, e a quantidade de reis foram 20 reis dentro da história do reino de Israel até a conquista pela Babilônia. Considerando que até o período da tomada do reino do norte, que era Israel, esse reino do sul aí Judá teve 12 reis, até a época da queda de Samaria, né? Depois que Samaria caiu, ele durou aí aproximadamente 130 anos a 135 da história, depois da queda de Samaria, porque ele durou mais tempo, foram 345 anos, e aí teve mais 8 reis, totalizando 20. E aí a quantidade de anos dá isso aí, 345 anos, conquistado por Babilônia no ano 605, no ano 586, que foi a queda principal ali, entre 586 e 587 mais ou menos, mas o último rei da história foi o rei Zedequias. Esse rei vai reinar entre 597 até o ano 587 a.C., tá bom? E assim, esse resumão básico, né? E quanto à questão da ideia dos juízes, você já conhece a história, né? Todos os juízes passo a passo, quais foram os opressores, né, dessa época aí, que vai desse período da conquista da Palestina até o período do Reino Unido, que é o período de Davi e Salomão, o período ali de Davi e Salomão, o período também de Saul, e aí então até essa divisão do reino. Que esse período da história dos juízes vai durar aí, como você já sabe, um período entre 350 a 360 anos, e essa parte aí termina com Samuel tomando conta das tribos de Israel até o estabelecimento da monarquia pelo rei Saul, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, e na próxima aula eu finalizo com uma parte do trecho da história antiga de Israel, não revisando isso, mas explorando a parte exílica e pós-exílica, e também fazendo o fechamento da parte antiga, e no segundo vídeo da próxima aula estarei postando justamente essa evolução do Israel até os dias de hoje. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus.